Mas afinal de contas, o que que é a homeopatia? Ela estuda o quê? Ela trata Uhum. com o quê? Ela trata o quê, na Uau, verdade? são muitas perguntas em uma, né? Vou dar uma mini Vai, palestra vai por agora. etapa, vai por etapa. O que Vamos que é a lá. Primeiro, o que homeopatia? é homeopatia, né? Homeopatia ela é uma modalidade terapêutica, né? Hoje em dia, em alguns países também pode se falar em especialidade médica, né? Mas ela é independente da medicina dita convencional ou acadêmica, né? Que trabalha com os Os remédios alopáticos, né? alopáticos, isso. Mas ela é uma modalidade terapêutica, né? E ela também é uma ciência, digamos assim. Então, basicamente, ela utiliza de substâncias, medicamentos, né? Que são feitos, ou seja, a matriz de todo o reino animal, vegetal e mineral, né? São centenas de medicamentos que têm essas matrizes, principalmente, animal, vegetal, mineral, mas que tem uma formulação, um preparo específico, né? No qual é subtraído dela, né? O potencial medicamentoso sem deixar os traços ali, por exemplo, de toxicidade, sem deixar o material ponderal, né? Por isso que também a homeopatia acabou sendo polêmica, né? Se você olhar o medicamento através de um viés químico, né? Fica aquela dúvida, como é que esse troço funciona? Né? Se não há ali uma quantidade química o suficiente para agir como um medicamento químico, né? Mas não há dúvidas que, inclusive, há estudos comprovando que, de fato, fica um registro, fica uma informação. A substância se comporta de forma diferente, né? Do que somente no que ela é diluída e que é a água ou o álcool, né? E é uma modalidade, então, que se baseia pela lei do semelhante, ou lei da similitude, né? Que é um princípio no qual substâncias que, uma vez ingeridas por pessoas sadias, né, pode causar um conjunto de sintomas, né? E uma pessoa doente que apresenta o seu quadro sintomatológico, sintomas muito semelhantes, podem ser curados por essa mesma semelhança. Então, a lei da similitude não é uma invenção humana, É uma porque não foi, descoberta. é uma descoberta, exatamente, porque não foi o Hahnemann, o fundador da homeopatia, que inventou, ele redescobriu isso porque desde os escritos de Hipócrates, né? O pai da Hipócrates. medicina ocidental, é claro, O né? fera. Mas há registros, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, né? No qual já conhecia esse princípio. O Hipócrates falava, a cura pode ser pelo semelhante, pelo contrário, Ele né? também falava isso. Exatamente. Então, o Hahnemann, ele era um médico, na época, meados aí do século XVIII, tá? Ele era o médico da época. Na época não existia, no mundo ocidental, essas distinções, né? Até porque não existia homeopatia, então era aquela medicina acadêmica, que quem conhece o mínimo de história da medicina sabe o quão bárbaro muitas vezes era, quando a gente, claro, avalia com a nossa percepção atual, né? Faziam Sim. sangrias, né? Fazia a pessoa vomitar, sangrar, os medicamentos muitas vezes tinham metais pesados. Então, muitas vezes, o tratamento mais adoecia as Do pessoas que do curava, que né? curava. E o Hahnemann, então, sempre muito perspicaz, uma pessoa com uma intuição incrível, né? Um observador incrível e muito humano. Ele se desiludiu com a medicina, ele desistiu literalmente de praticar medicina, né? Mas ele era de uma família, né? Uma família que tinha um certo capital, ele também era poliglota, ele falava 5 línguas. Então ele foi trabalhar na tradução de livros médicos por um tempo, né? E de tanto ler, de tanto traduzir muitos livros, ele foi redescobrindo aos poucos, né? Lendo vários relatos médicos de casos médicos, ele foi redescobrindo que por trás de muitos casos tinha a lei da semelhança aí, né? Até que ele mesmo fez um próprio estudo com a tina, que é uma substância cinchona, né? Que é uma planta muito conhecida na África, inclusive, para tratamento da malária, febre amarela. E literalmente, de fato, se você começar a tomar mini doses, né, do chá ou da tintura, você começa a sentir alguns sintomas muito semelhantes realmente ao que seria a febre amarela ou a malária. Febre, enjoo, talvez diarreia, vômitos, né? Mas aí ele começou a fazer as experimentações diminuindo a dose, diminuindo o potencial dando mini doses, porque ele queria evitar a agravação dos medicamentos, né? E aí, até hoje, infelizmente, a história da homeopatia, a gente não consegue encontrar, digamos assim, um elo, aquele momento específico no qual o Hahnemann, de repente, decidiu diluir
de uma forma tão radical ao ponto de quase não deixar a matéria bruta ali no medicamento. Nós sabemos que ele foi no início experimentando o que ainda seria uma substância ponderal, ou seja, que tem ali matéria química, que tem toxicidade, né? Sim. Que pode ser registrado ali, por exemplo, fazer uma análise laboratorial, né? Mas ele começou a ficar surpreendido quando ele viu que quando ele diminuía, succionava essas substâncias, ele continuava apresentando resultados, curas, né? Então, claro, aqui eu não vou apresentar assim agora todo o desenrolar da homeopatia, porque seria, né, praticamente Um episódio inteiro. Não, exatamente, né? Então, a homeopatia é isso, ela é uma modalidade muito especial, eu digo isso, claro que eu sou suspeito em falar isso, né? Mas eu falo com toda sinceridade e amor, assim, porque quem conhece a homeopatia, nós temos resultados incríveis. Por exemplo, com bebês recém-nascidos, que você não pode simplesmente ficar dando certas drogas, remédios fortes para, né? A gente sabe o efeito colateral que pode ter, né? E, de repente, tirar de crises agudas muito intensas, né? Tratar questões as mais diversas de saúde sem um efeito colateral, né? Sem toda aquela parte negativa que muitos remédios químicos podem Trazem, né? apresentar. Exatamente.